Bom, nós estamos aqui com a Tiane Graziottini, né, que escreveu para a revista Acentuados na última edição sobre gênero. E aí eu queria fazer uma entrevista bem, como diria eu, bem casual, né, bem informal, sem perguntas prévias, mas nem por isso, né, sem tentar fazer aprofundar as questões, né? Mas aí, Tiane, por exemplo, sobre o artigo que você escreveu, por exemplo, o que é que você poderia dizer? Eu acho que quando tu me convidaste a escrever algo para a revista, para mim é bem complicado desvincular a nossa experiência do mundo que a gente vive, certo? E na verdade eu acho que é errado nós como psicólogos, né, vindo do meu fio da minha profissão, fazer isso, sabe? Eu acho que não é eu não vejo psicologia como sendo algo reducionista. Eu acho que toda a experiência da pessoa traz mais do que só o comportamento, ou só a tristeza, ou só a emoção que a pessoa tá oferecendo, ou tá dividindo conosco. E o mundo que a gente está vivendo é um mundo muito complicado. É um mundo, né, tem pessoas e tem teóricos que dizem que o mundo está bem mais peaceful, como é, né? Tu vai ter que me ajudar um pouco com a... tranquilo, mais... com menos guerras, com menos, né, conflitos. E eu acredito que é verdade, se a gente for comparar, né, com o último só para centro... dizer que nós estamos em Londres. Oh, yes, tá, vamos conversar de novo então. Não, vamos aqui no meio, vamos. Nós estamos em Londres. Dá um pouco do nosso contexto, então, do contexto. Né? E a Tiane de vez em quando vai colocar alguma palavra em inglês, que é normal, e a gente vai tentar explicar. E é isso. Tá, faz parte da experiência também, né? Eu não posso me desconectar da minha realidade, né? Pois é, onde é que eu parei? Do mundo... Ou isso, de desconectar com o mundo. Exato, da gente, da profissão. isso. E daí quando tu me convidaste a escrever algo, o contexto, e isso é uma boa forma de analogia ou experiência humana, né? Às vezes a gente tá num momento de vida que é bem legal e daí vem um trem e passa, emocionalmente falando, né? E daí vira tudo de cabeça. Ou a gente tem que parar e dar uma respirada. Exato. E levando para o que eu estava falando, eu acho que isso está acontecendo hoje em dia, que realmente o mundo, se a gente comparar com o século passado, tem menos conflitos, comparando com a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. A gente tem muitos conflitos ainda, não estou dizendo que não tem conflitos horríveis, na verdade, só que é de uma forma diferente, né? Então realmente tá melhor. Só que se a gente falar na nossa experiência de hoje em dia, se a gente for pegar, como, né, no artigo eu coloco, a questão do mundo que a gente vive, parece que tá um caos, parece, e tá um caos de várias formas, né? Não dá para dizer que não. E ao mesmo tempo, o que a gente faz quando tem caos, né? Quando um trem passa, né? Tu pode dizer, puxa vida, esse trem tá aqui, eu não aguento mais esse barulho. Tem um caminhão agora no background também, né? A gente pode focar no trem, no caminhão, a gente pode focar em todos os barulhos que a gente tem ao nosso redor. Ou a gente pode simplesmente dar uma parada e dar uma sentida no momento que a gente tá, dar uma respirada e ver a oportunidade que vem com o caos. Eu acho que essa para mim é a questão maior. E esse é o desafio maior. E de novo, tem muitos teóricos que comprovam que as pessoas que têm mais resiliência e conseguem passar pelos desafios na vida com mais, de uma forma mais construtiva, não mais facilmente, porque nunca é fácil, né? A vida é para ser difícil, eu acredito. Não de uma forma negativa, mas é com a dificuldade que a gente se supera e a gente aprende sobre as diferentes habilidades que temos. Mas as dificuldades são oportunidades também, né? Então a gente pode vê-las como algo problemático, como algo só o problema, ou a gente pode ver como um problema, todo problema tem uma solução. E isso que é o bom do problema, né? Senão não seria um problema. Né? Então eu acho que o mundo caótico que nós temos agora
E se a gente for ver, o Brasil está uma confusão politicamente falando, e não só politicamente, porque a política é um resultado da sociedade que a gente tem, que a gente tem das pessoas que somos também, né? É fácil dizer a política como algo... Da forma que a gente vê o mundo. Que os políticos também fazem parte desse mundo. E fazem parte da nossa sociedade. Né? Então, porque é fácil dizer a nossa política está uma porcaria, mas o que é a nossa política? A nossa política somos nós mesmos também, né? E então, a vida é um reflexo de nós mesmos, essa conversa é um reflexo de nós mesmos. Então, eu acho que se a gente for breaking down, se a gente começar a... Quebrar? Desmontar? Desmontar é uma palavra legal. Se a gente começar a desmontar, para daí recolocar, e por isso que eu achei que eu senti a palavra regeneração como sendo o significado que eu queria passar, porque é uma regeneração, né? E o caos é um processo necessário para chegar em algo mais evoluído. E claro, voltando à questão do Brasil, a questão aqui do Reino Unido com o Brexit, a questão do Donald Trump, tem muita coisa caótica acontecendo, né? Muita divisão, muito estímulo a gente pegar e se dividir em vez de se unir. Não só como pessoas e como sociedade, mas como indivíduo também, né? E eu acho que isso é... O perigo disso é quando a gente esquece da oportunidade que isso nos dá. E que a gente só vai com a correnteza, sabe? Que a gente não para para observar o que é esse desconforto que eu estou sentindo. Será que é política? Será que é o político? Será que é o Trump? Será que é o caos? Mas o que isso significa para mim? O que está vindo com isso, sabe? E eu acho que tem muito o que nós aprendemos como indivíduo e como família, como sociedade, como relações. Se a gente se der essa oportunidade, simplesmente dar um momento para observar, sabe? E por mais que seja confuso entender, pelo menos começar a reconhecer que isso está confuso. E tentar daí buscar um pouquinho mais curiosidade. Eu acho que essa é uma coisa natural de todo ser humano, que infelizmente o nosso sistema educacional não necessariamente estimula, que de novo mostra outro aspecto do contexto que nós estamos falando. Agora eu queria te perguntar, por exemplo, porque a nossa revista Acentuados, ela falou esse mês sobre gênero. Sim. Então, por exemplo, você como mulher brasileira, vivendo fora, aqui na Inglaterra, qual é a sua, e como psicóloga também, qual é a sua percepção, por exemplo, tanto do que está acontecendo fora, como do que está acontecendo no Brasil, por exemplo, né? O mês passado a gente teve a entrevista com essa candidata do PCdoB e realmente foi assim, praticamente tentaram destruir ela. Como é que você vê todas essas coisas? Eu acho que está bem difícil, está bem, tá bem complicado e ao mesmo tempo, de novo, é uma oportunidade de desenvolvimento e de buscar a nossa identidade. E quando eu digo identidade, é a identidade de quem eu sou, mas quem eu sou nesse contexto também, né? Eu, em relação ao mundo que eu me relaciono com as pessoas, com a sociedade, etc. E eu acho que é bom mencionar, eu acho que é uma coisa ruim o que está acontecendo. E a gente pode ver isso, né? Com os exemplos de Me Too, né? Que é aquele movimento que começou nos Estados Unidos e que está ao redor do mundo agora, né? Que significa... e o que é o Me Too? É que uma mulher que se sentiu abusada, que se sentiu explorada de alguma forma, sexualmente, né? É o focus deles, né? O foco do movimento. E fala, isso aconteceu comigo, daí a outra vai, me too, e daí quando tu vê, as pessoas estão conectadas. Então, uma dor causou alguém para parar, sentir, se conectar e daí dizer, isso aconteceu comigo. E dividir com as pessoas. E daí a outra pessoinha vai lá e diz, isso também aconteceu comigo, e daí a outra pessoinha, e quando tu vê, tá um movimento que está tomando conta da sociedade. Porque as pessoas estão falando nisso,
as pessoas estão pensando antes de agir mais. Não todo mundo, óbvio, isso aí vai demorar, né? Mas tem muita gente que está pensando. As pessoas estão começando a falar de masculinidade, que é uma coisa fantástica. E o que é ser feminino, o que é ser masculino? E eu respeito as pessoas que acham que essa abertura, não sei se abertura é a melhor palavra, mas se essa what's the best wording, a melhor palavra em português, mas essa multiplicidade, pode dizer isso em português? Essa multitude, talvez, de gêneros, né? Dizer Sim, multiplicidade mesmo de gênero. Obrigada, né? Pode ser. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que eu sei que tem muita gente que diz, esse é o fim da moralidade, é o fim do mundo, é o fim da nossa moral, porque agora cada pessoa pode ser o que quer. Não, porque existe até um movimento que nega a existência, uma coisa super louca, mas a existência da palavra gênero. A palavra gênero não pode constar em lugar nenhum mais. Não se pode colocar gênero em nenhuma lei que referência à escola, não pode mais ter lei, a palavra gênero em lei nenhuma. Então, quer dizer, existe toda uma batalha para eliminar essa palavra. Por que tanto medo? Eu acho que o medo, de novo, é um medo da mudança, é um medo da perda do controle, certo? É daquela forma preta e branca de sentir e ver a vida, né? O homem e a mulher, eles são feitos para ter relação sexual e procriar. Isso não é verdade. Isso é parte do homem e da mulher, óbvio. Tu pode procriar como se tu quiser, né? Uma vez não tinha, né, e não só uma vez, tem vários lugares do mundo hoje em dia que a mulher não tem, e o homem também, não tem a opção de dizer, não, eu não quero ter filho. Ainda é um tabu, né, para uma pessoa chegar e dizer, eu tô feliz não querendo ter filho. Né? As pessoas se sentem mais à vontade de dizer isso, mas a função da mulher ainda continua bastante vinculada a procriar. Né? E a função do homem inclusive, algumas mulheres, quando não têm filhos, eu sinto que algumas mulheres são discriminadas por não ter filhos, ou porque não podem, ou porque decidiram não ter filhos. Isso acontece? Mas eu sou uma pessoa que não tem filho até agora. Né? Eu vou fazer 40 anos, super feliz de estar atingindo meus 40 anos agora. Eu trabalho com famílias, né? E daí eu já escutei várias vezes as pessoas dizendo, mas se tu não tem filho, como é que tu entende sobre ser pai e mãe, entendeu? A minha resposta é, mas tu só vai num oncologista que experienciou câncer, sabe? Isso aí são experiências, sabe? Claro que para mim, como psicóloga, eu ia ter que ter vivido depressão, eu ia ter que ter vivido todas as experiências. É impossível, sabe? E eu acho que o lindo do mundo é que a gente pode ter esse diálogo trazendo perspectivas diferentes. E eu podia desenvolver mais esse ponto, mas focando na tua pergunta inicial, eu acho que ainda temos bastante essa rigidez do que é o feminino e o que é o masculino. E eu não vou dizer só homem e mulher, porque eu acho que o feminino e o masculino, né, é algo muito maior do que só feminino mulher, masculino homem. E na verdade Jung fala isso e várias outras, né, vários outros teóricos exploraram bastante essa questão do feminino e masculino dentro do ser humano. E existe isso. Eu, por exemplo, não gosto minha opção pessoal é de não falar heterossexual, bissexual. Nós somos seres sexuais. E cada pessoa vai experienciar essa sexualidade da sua forma de ser. É que nem experienciar tristeza, é que nem experienciar gostos de cores, gostos de formas de se viver. Nós somos maravilhosamente ricos como seres humanos. E eu acho que é uma pena a gente tentar enquadrar as nossas experiências dentro de caixinhas rígidas, porque eu acho que isso cria mais o problema do que
dar qualidade de vida para as pessoas. E para mim, essa que é a questão da regeneração. Por que a gente precisa de estabilidade? Por que a gente precisa saber que mulher é assim e que homem é assim? Por que a gente precisa saber que segurança, ou não saber, mas por que a gente precisa trabalhar a vida inteira para ter segurança? Né? Eu estava escutando uma conversa de um senhor outro dia, que ele estava dizendo que ele viu o pai dele depois, o pai dele né, fez 60 anos e depois de 2 anos morreu, com 62 anos ele morreu. E ele viveu a vida inteira naquela vida certinha, entre aspas, né? Trabalhou bastante, né? Economizou para ter uma aposentadoria legal. Depois de 2 anos morreu. Então o que ele fez? Ele decidiu simplesmente comprar uma van, comprar um motorhome. E hoje em dia ele tem vídeo na internet, etc. E falou, eu não vou querer fazer isso com a minha vida. Que é essa vida, sabe? E a pessoa é fantástica. Agora ele, né, tem a sua idade, acho que ele já tem mais de 60 anos. Mas é isso que eu digo, sabe? Às vezes não, na maioria das vezes a gente precisa do caos para saber quem somos de identidade. E voltando para gênero, né? Para não ir para tudo que é lugar e esquecer né? Para mim tudo isso está vinculado com como a gente percebe gênero. É difícil tu largar teu trabalho para pegar um motorhome. Não é toda pessoa que tem a coragem de fazer isso, mas algumas pessoas têm coragem. Não é toda pessoa que tem a coragem de dizer eu gosto de homem sendo um homem, ou eu gosto de mulher sendo uma mulher, ou eu gosto dos dois, ou eu gosto de... Depende, né? Porque o gosto não é pelo pênis ou pela vagina, o gosto é pela pessoa. Né? Eu tenho uma amiga que eu adoro de paixão, né? 2 amigas, que... E uma vez eu estava conversando com ela e ela me disse, Tiane, eu nunca me senti atraída por uma mulher, mas por ela eu me senti atraída. Não é a mulher, é a pessoa que ela é. Elas estão juntas há mais de 10 anos e passaram por seus desafios, mas elas estão juntas e estão construindo, e estão se desenvolvendo como um casal lindo. Então, a minha questão não é todo mundo que tem que ter um gênero fluido, como as pessoas estão dizendo hoje em dia, certo? Mas a pessoa deve ter o direito de ter o seu espaço para refletir no que ela sente. E se identificar com aquilo que sente, que ela sente ou ele sente como correto para si mesmo. Então, pelo que eu entendo também, tem uma questão de liberdade, né? Quer dizer, tem a questão de se sentir uma coisa, de ser o que se é, né? E de poder ter um respeito também, poder ter um espaço. Eu acho que liberdade de escolha, liberdade porque tudo bem, eu sei, por exemplo, que algumas pessoas são homossexuais, por exemplo, ou que estão casadas, às vezes uma mulher é casada, ou um homem casado, e está numa situação que se sente completamente prisioneira daquela situação. E é né? doloroso emocionalmente e também para as pessoas ao seu redor, porque se tu não tá feliz, ou não é nem felicidade a questão, é estar contente, sabe? Eu prefiro a palavra contente que feliz. Tu tá satisfeito com algo, sabe? E não é o tempo inteiro, porque a gente tem momentos e momentos, né? Mas tu vai começar a desenvolver certas coisas, sabe? Tu ser rabugento, ou depressão, ou se irritar facilmente. Isso é natural, sabe? Se eu quero fazer xixi, não consigo. Eu vou começar a ficar agitada, entendeu? Se eu quero fazer... Isso é biológico. Emocionalmente é a mesma coisa. Se tem alguma emoção que não está tendo scope, não está tendo saída de alguma forma, eu vou encontrar um jeito distorcido a minha existência, o meu serzinho vai encontrar um jeito de comunicar aquilo, né? Pode ser através do corpo, como uma doença, pode ser através da raiva, pode ser através do super excitement, do super uhul, sabe? Como o Rogers dizia, os fatos são amigos. Eu gosto muito disso, porque eu acho que a gente tem que encarar os fatos, o bom, o ruim,
e tentar compreender o que isso significa. E não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, isso é uma caminhada de vida, mas isso que é o bonito da vida, sabe? Isso que é o divertido, e que é o exciting, e que é o doloroso, e que é o confuso, e que é a bagunça, mas é o processo. Tudo isso faz parte desse processo. E eu acho que a responsabilidade maior é de nós adultos com as crianças, porque é maluquice, na minha opinião, a gente criar as crianças tentando proteger a criança. Isso é outro aspecto que eu abordei no artigo. Porque, claro que eu não vou jogar a criança no canal aqui, entendeu? E dizer nada, se a criança não sabe nadar. Eu não estou falando desse tipo de exposição a perigo. O que eu estou dizendo é não tentar super proteger uma criança, deixar a criança lidar com a vida e aprender com esse processo. Porque eu acredito que a pessoa vai crescer, a criança vai crescer de uma forma muito mais construtiva se ela crescer acreditando que os desafios são parte da vida e que ela vai encontrar formas, por ela mesma pedindo ajuda para as pessoas que ela confia, com as pessoas que ela tem à disposição, para superar esses desafios. Isso é força, isso é felicidade, sabe? É tu confiar que de alguma forma tu vai conseguir passar por esse desafio, porque na grande maioria das vezes a gente passa. E mesmo se a gente não acreditar que a gente pode, o que é fascinante, o nosso organismo psicológico, ele encontra formas de superar vários desafios. E quando eu falo organismo, eu não falo do organismo, óbvio, físico. Né? O organismo é o biopsicossocial e espiritual. Então, é a experiência do ser humano. Eu falo mais da questão, né, organismo como na abordagem centrada na pessoa, que é a linha que eu me embaso na minha prática, e que é o organismo do todo do ser humano, né? E eu acho que isso, na verdade, é fascinante, né? Só que, infelizmente, a gente tem que desaprender muito daquilo que a gente é condicionado a ser para conseguir lidar com o fluido da vida, porque a vida flui, não existe então, tem coisa que reconstruir, rígida. né? Tem que ser uma... Regenerar. A gente tem que regenerar. Eu acho que... Não, só para terminar, né? Porque realmente a conversa foi muito boa. Te agradecer também. Eu falei de várias, talvez, né, fica assim, uau, todas essas coisas. Mas isso é o universo que a gente falou, vive. Né? Não é uma conversa informal, mas sem deixar de ter, né, de ser profunda, né? Sem deixar de ser... Eu acho que as pessoas podem aprofundar por elas mesmas. Tem tantas coisas nessa conversa, né? E eu acho que, de novo, né, eu acho que a mensagem maior é não ter o medo de arriscar, no sentido de tentar experienciar coisas novas, né? E a questão do gênero é por aí também, sabe? Eu não estou dizendo que as pessoas deviam começar a sair por aí, transar com todo mundo, não estou falando. Para as pessoas que isso serve, tudo bem. Né, fiquem seguras, pelo amor de Deus, não façam, né, de uma forma completamente irresponsável. Mas eu acho que é legal as pessoas explorarem aquilo que elas sentem que é correto para elas, devagar, né, com cuidado de si mesma, cuidado dos outros, porque liberdade traz responsabilidade também. Né? Liberdade não é assim, eu vou fazer tudo o que eu quero, porque o mundo daí sim ia se destruir, sabe? Mas tem que ter um certo respeito com o seu próprio sentimento, isso, né? Isso aí. Bom, pois, Tiane, muito obrigado. Meu prazer. Acho que os telespectadores acho que gostaram muito também, como eu também gostei. Ou se tiver perguntas, ou, né, se quiser explorar alguma, ou focar mais em algo que a gente foi bem né? Ou vai ser bem legal pra gente fazer um follow-up ou catch-up em algum momento. Tá bom. Então, vou dar um beijo. E obrigado pela visita, Londres, né? Tem meu compadre por aqui. Aqui no Sol, no canal.
um pouco de tranquilidade, né? Você pra gente dar uma respirada e se reconectar. Com a natureza. Isso aí. Maravilhoso. Tá certo, então. Tá. Tchau, pessoal. Tchau.